pessoal, quando falamos aqui da nossa playlist sobre pesquisa, sobre elaboração de trabalho científico, de TCC, de trabalho acadêmico, eu vou trazer hoje para vocês uma ferramenta muito legal, né, e importante aí na nossa prática. O nome dessa ferramenta é Mendeley. Tá? O Mendeley é um gerenciador de referências e de citações que nos ajudam a organizar o nosso texto, tá? E vamos supor que você vai enviar o seu trabalho para uma revista que está solicitando a citação pela BNT. Então, rapidamente a gente consegue transformar todas as citações em citações da BNT, em referências da BNT. Se for Vancouver, é a mesma coisa. Com um clique, elas se transformam todas em citações para Vancouver, e isso ajuda muito a nossa prática, porque a gente sabe que nesse meio acadêmico, nesse meio científico, a gente tem que ganhar muito tempo produzindo, pensando nos parágrafos, pensando na escrita, pensando em não plagiar ou reorganizando o nosso texto, e as referências é algo muito trabalhoso, né? Organizar referências dá muito trabalho, é uma etapa que você tem que tirar um tempo mesmo para fazer isso. Bora lá aprender então, mexer nesse sistema tão legal e que fácil, prático, e a gente consegue organizar os nossos arquivos, as nossas referências e citações. Pessoal, então vamos agora aprender como usar o gerenciador de referências Mendeley, tá? Lembrando que ele não substitui o nosso aprendizado em relação às normas da BNT, tá bom? Então, quando vocês aprenderem ou se já aprenderam em relação às normas Vancouver, não substitui. Vou tentar mostrar para vocês desde o começo como a gente faz para instalar ele, tá? Então, vocês vão entrar lá na página do Word e buscar Mendeley Desktop, esse aqui, tá, pessoal? Entrei, vou fazer o download do Mendeley Desktop. Como eu já tenho o Mendeley no meu computador, não vou fazer o download, tá bom? Mas vou mostrar para vocês onde vocês clicam. Então, é só fazer aqui, ó, download do Mendeley para o Windows aqui, tá? Pode fazer o download certinho. Aqui em alguns, de repente, ele vai abrir para você selecionar a versão do seu Windows, qual que é o Windows 7, 8, 10, tá? Mas ele já está aqui, talvez já siga direto, tá bom? Então, aqui que você clica para baixar o Mendeley. Ele vai pedir para você executar, vai pedir para fazer um cadastro, você vai colocar o e-mail, vai seguindo as normas de instalação. Se tiverem dúvidas quanto à instalação, podem me mandar mensagem e eu vou tentando ajudar vocês, ok? Bom, instalado, ele vai aparecer aqui no seu desktop. Tá vendo ele aqui, ó? Então, vou abrir ele, tá? Então, ele aparece no seu desktop. Eu vou abrir. Isso ajuda muito até nos trabalhos de vocês, né? Da faculdade, nos dá bastante parâmetro para organizar as coisas. Primeira coisa que a gente vai fazer quando abrir ele, então essa é a tela dele. O meu já está cheio de coisa errada, então de vocês vai aparecer em branco aqui. O que nós vamos fazer? A gente vem aqui nesse link, bem aqui aqui ó, Tools. Aqui em instalar plugin do Word, tá? O meu já está instalado, se eu clicar aqui ele vai desinstalar. Não é o meu caso, tá bom? Não vou clicar. Ok, salvo, instalado o plugin do Word. Eu vou lá no Word conferir isso e mostrar para vocês, tá? Onde ele vai ficar. Bom, eu tenho aqui um trabalho aberto só para demonstração, só para mostrar para vocês como seria isso. Onde vai aparecer o botãozinho lá do Mendeley? Aqui, ó, no Word, vocês vão abrir referências, tá vendo aqui, pessoal? Clico e olha aqui, gente, que apareceu dentro do Word, depois que eu instalei o plugin, ele veio para cá e ele já aparece esse quadrado aqui, que é inteirinho do Mendeley. Vamos aprender a mexer nisso? Antes, eu vou voltar lá para o Mendeley, porque para a gente usar ele no Word, a gente precisa baixar os nossos artigos nele, tá bom, pessoal? Bom, como eu vou fazer isso, Patrícia? Como a gente consegue baixar esses artigos que a gente vai precisar pôr as referências lá no nosso trabalho, qualquer trabalho que vocês forem fazer? Ó, aqui, ó, criar a página.
pasta, né? Vocês vão perceber que eu já tenho milhares de páginas aqui no Mendeley, ó. Muitas pastas, eu tenho da dissertação, tenho do doutorado, tenho muitas pastas aqui já, dos TCCs das minhas alunas, que eu ajudo elas com as referências às vezes. Então, vamos lá. Criar pasta, ó, criar folder. Você vai colocar aqui o nome da sua pasta. Vamos lá, trabalho, revisão integrativa. Colocado o nome, né, da revisão integrativa certinho, o que eu vou fazer? Eu vou, né, a pasta já foi criada aqui, olha, ela vai entrar na ordem aqui, revisão integrativa. Eu vou abrir essa pasta, tá? Ela já vai aparecer aqui, ó, tá vendo? E aqui eu vou adicionar os artigos que está salvo no seu computador aí, tá, pessoal? Então, adicionem eles aqui certinho. Adicionar. Cliquei em adicionar. Eu vou buscar onde estão esses artigos, tá? Então, vou abrir aqui uma pasta minha que tem artigos. Artigos consultas de enfermagem, tá? E vou adicionar, então, esses artigos a essa pasta. Então, eu vou baixar aqui todos os artigos. Se você clicar na tecla Shift, né, e baixar a setinha para baixo, você consegue já selecionar todos esses artigos de uma vez. Então, vejam aí a forma, se quiser colocar de um por um, coloca, mas se pressionar a tecla Shift e setinha para baixo, a gente consegue selecionar todos de uma vez. Então, eu vou clicar aqui em abrir. E todos os meus artigos, pessoal, que eu tenho no computador, relacionado ao trabalho, tudo que está salvo, vai vir para essa pasta. Lembrando que vocês estão trabalhando, gente, com os artigos em inglês, com os artigos em português, tá? Tem os dois salvos aí. Para montar referências, as referências vão dos artigos que estão em inglês, né? O ideal é que elas sejam no formato também em inglês. Mas vamos esquecer isso nesse momento, vamos aprender como montar, depois a gente retoma esse assunto, para não confundir muito a cabeça de vocês. Eu vou clicar aqui num artigo, gente, olha aqui, ó. Esse artigo é a evolução da enfermagem em processo de saúde e doença. Quando eu clico nele aqui, aparece uma descrição desse artigo aqui, tá? Do lado. Eu preciso dar uma olhada se todas essas informações estão preenchidas. Se você prestar atenção aqui, nesse artigo, tá faltando o ano dele aqui. Se eu montasse uma referência usando esse artigo, faltando o próprio Mendeley, ele já reconhece dentro do artigo o título dele, o ano, o número de páginas, já reconhece tudo. Deixa eu abrir outro aqui. Olha esse, por exemplo, ó. Ele já tá vendo todo preenchidinho aqui, se vocês prestarem atenção, inteiro preenchido. O Mendeley já reconheceu todas essas informações que são importantes para montar a referência. Mas em alguns casos, como vocês viram aqui ele não reconheceu o ano. Eu vou dar 2 cliques e vou abrir o artigo aqui dentro do Mendeley, tá? Ou seja, consegui rapidamente dar 2 cliques e abrir o artigo dentro do Mendeley. Gente, o Mendeley é uma delícia de usar. Por quê? Eu uso muito Mendeley. Eu salvo os artigos. Vamos supor que na minha introdução eu quero falar de segurança do paciente. Eu venho aqui e eu vou encontrar nesse artigo a palavra segurança do paciente para ver o que esse artigo está falando disso. Então, se eu quiser encontrar uma palavra-chave nesse artigo, né, eu consigo encontrar aqui pelo campo de busca aqui em cima. Mas por que eu abri o artigo? Porque aqui faltou o ano, se vocês perceberem, tá? E eu quero preencher esse ano. Então, geralmente ele vem aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Então, esse artigo é do ano de 2008. Então, essa informação não veio para cá. 2008. Eu coloco lá. O link também para achar esse artigo é importante. Vocês sabem que na referência aparece o link. O link, infelizmente, ele não salvou, ele não vai salvar. Então, eu vou copiar o título do artigo, vou jogar no Google. O link é de onde eu tirei esse artigo. Nas referências bibliográficas, pede o link, né? Achei o artigo aqui na internet, eu vou copiar o link, ó. Deixa eu copiar esse link. Copiei e agora eu vou lá no Mendeley. Eu vou jogar lá no Mendeley, onde está faltando o URL, que é o link. Beleza.
tá? Então, basicamente é isso que eu preciso preencher aqui. E vocês viram, ó, aqui fica as páginas. Se eu abrir 20 artigos, 20 vão ficar abertos aqui em cima nessa barra. Vou fechar esse artigo, que eu não estou usando ele, e ele vem para minha página inicial. Então, eu estou dentro da pasta Revisão Integrativa, o nome da pasta aparece aqui em cima, certo, gente? E aqui eu tenho, ó, o artigo certinho que eu estava mexendo. Já apareceu o ano dele aqui. Mas vocês viram que eu abri aqui da Revista Brasileira de Enfermagem, já abriu exatamente, Revista de Enfermagem, né? Já abriu todas as informações certinhas aqui. Tudo que eu precisar de informação, que eu precisar fazer uma referência bem completinha, tem que vir aqui ver se todos esses campos estão preenchidos, tá, pessoal? Senão vai sempre faltar alguma informação na sua referência. Bom, eu aprendi então baixar os artigos no Mendeley, tá? Então, aprendi a abrir pasta, vou fazer o trabalho de outra professora. Abro a pasta, salvo os artigos nela. Bom, e aí, professora, como eu faço para usar esses dados todos? Vamos lá para o Word aprender então? Eu escrevi esse parágrafo eu escrevi, né, utilizando um determinado autor, né? É um exemplo só para vocês, tá? Eu vou inserir uma citação. Eu vou inserir quem é o autor que eu tirei essa ideia? Lembra? Aqui eu preciso ver quem é esse autor. Então, eu sei que o título do trabalho é Processo de Trabalho. Como eu já salvei esses arquivos lá no Mendeley, pessoal, agora vamos aqui fazer a citação daquele artigo aqui nesse parágrafo. Inserir citação. O artigo chama Processo de Trabalho. Tanto você pode buscar aqui pelo título do artigo, como você pode buscar pelo nome do autor, tá? Processo de Trabalho. Processo de Trabalho da enfermagem, né? Em saúde coletiva, achei o artigo. Eu vou dar um OK, pessoal. Apareceu o meu númerozinho aqui, tá? O formato foi esse. Eu vou ensinar vocês a mudarem esse formato de acordo com a necessidade. Vamos supor, pessoal, que eu estou trabalhando com Vancouver. Aqui a gente tem, ó, estilo, tá vendo? A gente vem aqui que eu estou trabalhando com a BNT. A gente vem aqui, coloca mais estilos, tá vendo? More styles. A gente vem mais estilos. A gente acha aqui mais estilos, né? Ó, aqui já tem alguns estilos instalados. Para instalar estilos, você vem aqui e procura, ó, ABNT. Então, eu quero a BNT. Você vai escolher uma universidade aí que já montou o estilo ABNT, né? Se possível, mais recente que tiver. Vou escolher qualquer uma aqui. Universidade Federal, vou escolher esse aqui, ó. Instalar. E aí, esse estilo tem que ser o mais próximo possível do que a faculdade está recomendando, tá? Aqui eu acho que não está instalando porque eu já estou com esse estilo instalado. Então, vamos lá. ABNT. Não tenho, não. Deixa eu abrir ele aqui. ABNT. Aí eu tenho outro aqui, ó. Aqui sim, ó. Tem 3 estilos. Tem um da Universidade Federal de Minas, um do Espírito Santo, enfim. Então, vou escolher esse aqui, tá vendo? Usar este estilo, tá? Então, vou selecionar isso. E vou clicar OK. Pessoal, vocês perceberem aqui, ó, já apareceu o estilo ABNT. Então, já vem o nome do autor, já vem a citação certinha. O que é mais fantástico nisso? Quantos parágrafos eu quiser escrever, e toda vez que eu quiser mudar o estilo de ABNT para Vancouver, eu só venho aqui, tá? Então, tem vários estilos de Vancouver, vê o que você quer. Ó, tá vendo? Esse aqui é igualzinho da revista, não tem parênteses em volta, mudei só o estilo e ele já mudou. Eu vou mudar aqui para ABNT novamente, que é o que a gente usa aí no Salesiano, tá? Ai, professora, eu não sei fazer norma da ABNT. Então, tá aqui a ABNT. Aqui nós vamos fazer o quê? Eu vou colocar lá no final do meu artigo a palavra referências, ó. Opa! Aqui no final do meu artigo, né, do texto, eu vou escrever referência. Referências.
Vou dar 2 cliques. Quando eu vier aqui, vem a mágica pra gente. Tá vendo? Inserir bibliografia aqui em cima. Vou clicar. Olha a mágica feita. Então, a bibliografia está inserida. A gente vai fazer isso para todos os parágrafos que eu for construindo, tá? Então, aqui vamos supor que aqui já foi algo que eu já construí e eu quero pôr uma referência. Eu vou inserir citação, vou buscar aqui uma referência pelo título do autor. Vamos achar por autor aqui, vamos achar Rocha. Rocha, tá vendo? Tem vários Rocha, eu vou escolher um Rocha aqui, só para demonstrar para vocês. Ok, então foi esse cara que falou, né, esse artigo que eu tirei essa informação, já vem aqui e a mágica já aconteceu lá no final da referência. Olha aqui, entrou mais uma referência bonitinha aqui. O que é legal, gente? A BNT é sempre por ordem alfabética. Eu vou inserir um outro autor só para ilustrar isso para vocês. Então, ó, aqui esse parágrafo eu tirei de Rocha, esse aqui eu tirei de Almeida. Eu já tenho muita coisa baixada, então vai ser muito fácil de achar qualquer autor. Tá vendo aqui, Almeida? Eu vou escolher, então o artigo é esse, dá uma olhada no título para você confirmar se está certo. Esse aqui, talvez seja Lima, é Lima, mas Lima já dá para mostrar essa ordem alfabética, tá? Então, tá aqui. Esse autor é o autor principal do trabalho. Et al. Significa os outros autores, então tem mais autores. E aí o ano já veio lá bonitinho. E olha a referência aqui, gente. Ele já veio e organizou certinho na ordem. Se eu estivesse trabalhando com Vancouver, vou só mudar, porque esses artigos que a gente publica em revista, em outras revistas, geralmente a gente usa Vancouver, tá? Mudei para Vancouver, automaticamente já mudou, ele organizou os números, tá? O número é uma numeração progressiva, se esse é o primeiro parágrafo, automaticamente esse é o número 1, né? Esse é o segundo, esse é o número 2. Esse é o terceiro, esse é o número 3. Agora, olha que interessante. Vamos supor que eu quero colocar esse parágrafo, que eu acho que ele fica melhor aqui. Só que ele é de outro autor. Olha que interessante. Então, aqui ficou 2, aqui ficou 3. E aqui eu quero inserir 1. E vai perder a sequência, né? E aí, se eu tivesse com um trabalho enorme, eu precisasse inserir um autor aqui no meio, eu ia ter que arrumar o número manualmente de 1 a 1. Olha o que vai acontecer aqui quando eu inserir uma citação. Inserir citação, vamos pegar aqui Silva. Faz de conta que foi Silva que escreveu isso, né? Nunes e Silva, aqui. Ok. Cliquei OK. Olha que interessante, ele já arrumou. Essa ficou como terceira, né, para não prejudicar a ordem, e essa como quarta. E a mágica já foi feita lá no final também. Então, vocês podem perceber que a referência da BNT é diferente de Vancouver, mas ele já arrumou automaticamente. E ficou aqui 1, 2, 3 na ordem exatamente do texto. Então, aquele medo que a gente tem de organizar a referência acaba aqui e o programa nos ajuda bastante com isso. Tudo bem, gente? Espero que tenha ajudado, né? E aqui vocês vão aprendendo a usar outros recursos, né? Mas basicamente são esses mesmos. O estilo que você escolhe aqui, se você quer Vancouver ou a BNT, né? Eu vou deixar a BNT, que é o estilo que vocês utilizam na faculdade. Então, ele já arruma certinho, por ordem alfabética. Para inserir a bibliografia no final, vocês vão fazer isso uma vez só. Escreve a palavra referência e insere aqui, né? E ele já vai automaticamente colocando. Se vocês fizeram qualquer alteração, vamos supor, pessoal, que eu arrumei um artigo aqui no Mendeley, né? Que faltou o ano. Eu olhei lá na referência e não tinha o ano. Se eu arrumar aqui, alterar aqui no Mendeley o ano, e aí eu fechar o Mendeley e vier para cá e não arrumar o Mendeley aqui, eu só vou clicar aqui, ó, que é como se eu estivesse atualizando o trabalho. Então, clico em atualizar e automaticamente ele vai acertar tudo que você mexeu lá, ele atualiza aqui. Tá bem, pessoal? Então, basicamente esse é o Mendeley. Se vocês tiverem dificuldades, entrem em contato então. Tá bem?